Nós queremos conversar um pouquinho nessa manhã sobre esperança. Eu creio que é um tema bem propício para o tempo que nós vivemos. A gente olha para o mundo e a gente vê o mundo de pernas para o ar. Não sei se você tem essa mesma sensação. Tem? Tem, né, Elô? Você concordou comigo, né? O mundo está de pernas para o ar. Você vê a Rússia incorporando o espírito de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, querendo dominar o mundo de novo. Aí você olha para o outro lado, você olha os Estados Unidos achando que domina o mundo mesmo. Convictos de que é isso, eles mandam. Você olha para outro lado, você vê as Coreias numa guerra sem fim, uma guerra esquisita. Dá tiro na água do outro, dá tiro na água do outro, ninguém se mata, mas fica um negócio ali. E a Coreia do Norte, aquele louco, sendo liderado por um louco, né? Um cara que não tem atitudes às vezes irracionais, uma coisa muito estranha. Aí você olha para o outro lado, você vê a Síria sofrendo de um jeito terrível, pessoas inocentes sendo mortas ainda. A mídia, ela vende aquilo que é interessante, mas a guerra não acabou. A coisa está feia lá ainda, as coisas estão acontecendo, gente está morrendo. Tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo pelos tiros, pelas explosões. E no Brasil? Terra de Nosso Senhor. Aqui está tudo bem, não está? Isso aqui, Gente, e no Brasil? A corrupção segue de mãos dadas com a impunidade, não é assim que funciona? Você percebe, até mesmo nos discursos assim contra a corrupção, que a motivação para fazer oposição política hoje não é denunciar a podridão que está acontecendo, mas é derrubar a podridão vigente, para ocupar aquele lugar e desfrutar também. Afinal de contas, sou filho de Deus, sou brasileiro. E com isso, gente, o mundo que nós vivemos vai se tornando um ambiente totalmente desfavorável para que se tenha esperança. Não é verdade? Essa sensação é só minha ou é sua também? Você olha para um lado e olha para outro, e você olha para o sistema de governo, você olha para o seu país, você olha para tanta gente que está falando tanta coisa, e você não consegue encontrar ali alguma coisa que te dê segurança para dizer assim, olha, vai dar tudo certo. No final, vai dar tudo certo. Aí a gente começa até a pensar que os fatalistas, né, estão corretos, porque o negócio é o seguinte, vai de mal a pior e vai explodir, de uma hora para outra. E esse tipo de sentimento que vai crescendo no nosso coração também tem a ver com as informações, né? Nós vivemos um tempo de muita informação, né? E a maior parte dessa informação que nós recebemos, ela é negativa. Vem coisa boa, mas a maior parte das informações são negativas. Às vezes você liga a televisão, você começa a entrar em depressão. Onde está meu psicólogo? Porque é tanta coisa ruim, tanta coisa negativa. E você começa a conviver com repetição de fatos. Você não aguenta mais ouvir que descobriram mais uma situação de corrupção, não é verdade? Alguém aqui aguenta ouvir isso? Ninguém aguenta mais ouvir isso. Descobriram mais uma. Quer dizer, a situação se repete e isso gera uma situação de impotência para a gente, né? Porque você, em algum tempo atrás, as pessoas falavam, oh, não, você vai mudar, você tem uma arma, lembra disso? O seu voto. Grande piada. Vocês não vão rir, gente? Ah, bom. É uma piada. Quantas vezes você mudou seu voto de partido e candidato e você continua vendo as mesmas coisas acontecendo? Desculpa, estou meio azedo, né, hoje? Meio pessimista, meio negativo, mas assim, eu estou pintando um quadro muito exagerado? Não é a realidade que nós estamos vivendo, e para isso basta você frequentar um consultório de psicologia, ou de psiquiatria. Você vai ver que a população de pessoas tratando problemas emocionais, ela aumentou assustadoramente. É justamente porque você começa a perder a esperança.
quando você se vê massacrado num contexto tão negativo e tão feio, a esperança é a primeira que morre, contrariando o ditado popular. Porque nesse contexto, ele rouba de vocês. E aí a gente começa a fazer perguntas. Falando dos pessimistas aqui, estariam certos os pessimistas? Que apregoam que tudo vai de mal a pior, sem freio, até aquele fim catastrófico. E quanto mais hollywoodiano, melhor na catástrofe. Seria a esperança algo que a gente acredita que é um combustível para a vida, uma utopia? Isso é uma utopia. Como seguir em frente na minha vida, como caminhar, como enfrentar os desafios que estão postos diante de mim, sem ela? Como? Eu quero aqui tentar fugir dessas respostas simplistas que é crente, a gente tem. Nada errado contra a oração, nada errado com a oração, nada contra pessoal contra a oração. Mas respostas simplistas. Meu irmão, podia me abrir com você, tá assim, 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 assim. Irmão, ore. Uma resposta simplista, né? A vontade de Deus. Uma resposta bem simplista. E às vezes a pessoa não está nem precisando abrir isso. Não que isso seja mentira. Às vezes a situação está acontecendo por vontade de Deus mesmo. Mas a gente às vezes tem a tendência a dar respostas muito simples para questões muito complexas. A gente tem até que entender que em alguns momentos nós não temos respostas. E admitir isso. Por que isso aconteceu? Não sei. E ponto final. Se Deus quiser que você saiba, em algum momento você vai descobrir. Mas não sabemos. Então a gente precisa fugir. Eu quero fugir um pouquinho disso, mas eu quero fazer uma afirmação aqui de algo que, a meu entender, é óbvio. Eu quero afirmar que a esperança, esse combustível tão necessário para que você possa viver a vida e enxergar na vida também o que é belo, não ser massacrado por aquilo que é feio, negativo e pesado. Essa esperança tão necessária só jorra de uma fonte. A esperança só jorra de uma fonte: Deus. Somente. A esperança não está na tua oração. Não que seja errado orar. Não está no seu jejum. Não que seja errado jejuar. Não está na sua devoção e seu serviço ao Senhor. Não que seja errado ser devoto do Senhor e servi-lo. Mas a única fonte de onde jorra esperança, para que você não seja devorado, destruído, engolido, neste mundo tão complexo que nós estamos vivendo, é Deus. As Escrituras dizem assim lá em Lamentações capítulo 3, de 21 a 23. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Havia uma ansiedade no coração do autor aqui por esperança. Ele diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Qual é a única fonte de esperança que a gente pode ter na nossa vida, na nossa existência? Deus. Só Deus. Isso precisa ficar claro para você. E você precisa acreditar nisso. Eu não sou muito adepto desses movimentos gospel que acontecem no meio da igreja aí, né? Tem uns movimentos que acontecem, tem hora que você gruda na parede, tem hora que você cai, tem hora que você canta 15 minutos a mesma palavra. Não sou muito adepto disso não. Mas tem uma canção que até surgiu um pouquinho no meio de um desses movimentos, mas tem uma letra interessante. Ela diz assim: olha, quero ser como criança, te amar como tu és, voltar à inocência e acreditar em ti.
quando eu falo aqui e peço para você reafirmar qual é a única fonte no universo de onde jorra esperança, e você responde Deus, para que isso seja efetivo na sua vida, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar. É uma questão de fé. É uma postura de fé. Agora, se nós precisamos de esperança, sabemos que Deus é a única fonte, então onde está alicerçada a nossa esperança? Quais são as bases de sustentação da nossa esperança? Para mim, a resposta está no maior ato de misericórdia já realizado no universo. A resposta para a nossa esperança está no maior ato de misericórdia realizado no universo. Sabe qual é o maior ato de misericórdia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Esse é o maior ato de misericórdia que aconteceu no universo. Olhando para a misericórdia de uma forma positiva, significa dar a alguém algo que essa pessoa não merece. E de forma negativa, é não dar a alguém algo que essa pessoa mereça. Então, Deus faz isso em relação ao juízo. Nós, pecadores, merecemos o juízo. Mas por misericórdia, Deus não nos dá. Mas Deus também é tão misericordioso que não só não nos dá o juízo, mas que Ele nos dá a condição de termos esperança. Ele nos dá o seu próprio Filho. E como se dá esse golpe de misericórdia que gera esperança? Nós entendemos o porquê podemos ter esperança a partir da encarnação. O que acontece na encarnação? Na encarnação de Deus, Ele ligou o mundo dos homens ao mundo de Deus. Se você ler, por exemplo, as profecias de Isaías a respeito da vinda de Jesus Cristo, diz que cada um fazia o que queria. E nesse contexto viria o Emanuel para fazer diferença. O que Deus faz? O mundo decadente do homem estava se perdendo e cada vez mais distante do próprio Deus. E quando Deus encarna, através de Jesus Cristo, na figura de Jesus Cristo, Ele une esses mundos. Porque num mundo podre, sem salvação, num mundo totalmente sem graça, em qualquer sentido que você quiser usar esse termo, Deus vem e começa a viver ali. Esses mundos estiveram distantes por muito tempo, não por abandono do Criador, não por abandono da parte de Deus, mas pelas escolhas erradas que o homem fez e faz. Mas agora o amor de Deus leva ele a encarnar para, através desse ato generoso, unir esses mundos. Muda alguma coisa para você o fato de Deus estar presente nesse mundo? Alguns olham com ponto de interrogação, sabe o que eu respondo, hein? O que ele quer ouvir? Outros timidamente, outros mais convictos. Muda tudo. Eu falei aqui não faz muito tempo que a ausência de Deus é inferno. Não precisa nem de garfinho do capeta espetando a gente, não precisa de nada disso. Não precisa de foguinho para queimar, não precisa nada disso. A não ação de Deus ali, a ausência de Deus, da ação de Deus naquele lugar, é inferno. Então, o fato de Deus ter encarnado, isso aproxima os nossos mundos e nos leva para junto de Deus novamente. O fato do Deus Criador tomar a forma da sua criatura, para que através desse ato para ele limitador, se identificar com a sua criatura e a criatura entender que há uma humanidade melhor para ser vivida do que aquela que está vivendo, faz ressurgir a esperança.
Faz ressurgir. Porque é isso que a encarnação diz. Quando Deus vive aqui na terra como um de nós, o que Ele está dizendo? Ele está propondo uma nova humanidade, diferente dessa que a gente vive. A gente vive uma humanidade egoísta. A gente vive uma humanidade que não é generosa. É uma humanidade que é corrompida, que se corrompe com facilidade. E Ele veio trazer a proposta de uma humanidade que é movida pelo amor. O amor entrega, autodoação. Foi isso que Cristo viveu aqui na terra. Então, quando Ele liga os mundos, Ele está dizendo, olha, eu tenho uma proposta de humanidade para vocês, melhor do que essa. E o que a gente tem a dificuldade de entender é que ela transcende esse tempo. A gente vive aqui, vive esses, dependendo, até nos seus 80 anos, 90 anos aqui sobre a terra, como se só existisse isso. A gente vive a nossa vida sobre a terra como se viver fosse somente isso. Nós temos dificuldade de compreender a dimensão da vida que recebemos, que ela é transcendente. Ela transcende essa existência neste corpo. Mas o ato de misericórdia, ele tem na sua base a encarnação, que diz para você que há um jeito de ser humano diferente do que aquilo que nos pressiona o sistema a ser e a fazer. Em segundo lugar, nós encontramos a morte. Porque esse mesmo Deus que encarna, Ele morre. E a morte de Jesus na cruz aniquilou a morte, né, a morte dele na cruz, aniquilou a principal semente da desesperança, que é a morte. É interessante que você, quando você, por exemplo, você participa de momentos de fúnebres, assim, de quem tem esperança e de quem não tem esperança, você vê uma diferença gritante. Porque quem não tem esperança, o desespero toma conta de tal forma que as pessoas às vezes se transformam. Porque a dor, gente, não é fácil. A gente está conversando com a Marcinha agora, um pouco antes da reunião ali, que a dor de você voltar para casa sem a pessoa que você ama, e de você saber que não pode mais abraçar aquela pessoa, e que jamais, aqui sobre a terra, você não vai conseguir nem olhar nos olhos, sentir o cheiro daquela pessoa. Essa dor, só quem já sentiu sabe o quanto é difícil de lidar com essa dor. Agora você imagine lidar com essa dor e não ter esperança, entendendo que as coisas acabam aqui, e tendo que viver ainda mais 40 anos sobre a terra sem aquela pessoa, 20 anos sobre a terra sem aquela pessoa, o desespero toma conta. É uma mãe, um pai, um filho, um irmão, o desespero toma conta. Porque a morte, ela tem essa característica, ela é um fator limitador do ser humano, não é? Se a pessoa está enferma, pode ser uma doença gravíssima. Você luta com todas as suas forças. Você batalha. E quando a morte chega, ela põe um ponto final naquilo. Ela diz para você que não adianta mais lutar, porque encerrou o ciclo. Agora se apresenta uma nova situação sobre a qual você não tem domínio. Você não tem nem como sugerir alguma coisa. A morte sempre nos diz assim que não há nada para fazer. Não há nada mais a fazer. E aí ela faz cessar a esperança. Não é? Porque a gente é movido, a gente diz isso, enquanto há vida há esperança, a gente diz isso. Não está errado, a gente luta e é movido dessa forma. Mas a morte, então, ela chega e põe um ponto final. De certa forma, ela é inimiga da esperança. E quando nós falamos da morte eterna, que é a separação de Deus por toda a eternidade, a coisa se agrava mais ainda. Porque é irreversível. É irreversível. Agora,
o Deus encarnado, ele usa a sua própria morte para aniquilar, de uma vez por todas, esse elemento castrador da esperança, que é a morte. Em sua morte, Jesus paga a minha conta. Coitado dele. Ele resolve o problema que justificava a minha morte, o meu pecado. E cria a possibilidade de eu voltar a ter esperança, de acreditar na vida novamente. Amém? Será que a presença desse Deus na sua vida pode te trazer esperança nesse contexto complexo que você está vivendo? E por último, a ressurreição. A gente vai participar dessa mesa daqui a pouco. A ressurreição permitiu que a humanidade pudesse olhar novamente para frente, com perspectiva de mudança, perspectiva do novo, de uma nova vida. A ressurreição, ela não só sela definitivamente a vitória de Cristo sobre a morte, mas ela abre diante do ser humano a possibilidade de vida. Ela reaviva a esperança. Aquele cântico antigo que nós cantamos, o refrão, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, não é a história da carochinha. É verdade, a palavra de Deus é o resultado da ressurreição. Paulo diz isso, porque Cristo ressuscitou, eu posso ter esperança. Porque essa é a promessa dele para mim. E se você entende isso, se nós entendemos isso, eu creio que deveria ficar muito claro para a gente que não importa, que as outras coisas não importam. Não que nós não as sintamos. Se o filho fica doente, você sente e sofre. Se você fica doente, você vai sofrer as consequências daquela enfermidade. Se você erra, se você perde o emprego, não importa, a gente sente, porque nós somos humanos. Mas eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando de postura racional. E postura de fé é uma postura racional. É a decisão, é a escolha de continuar acreditando. Ainda que, apesar de. Bendito o ato de misericórdia de Deus, não é? Capaz de restaurar a esperança no coração do ser humano. Eu queria até fazer uma afirmação aqui, para a gente concluindo já, que os únicos sobre a terra que podem ter uma palavra de esperança para o mundo complexo em que vivemos, são aqueles que fazem parte da igreja. Eu não estou falando de igreja institucional. Estou falando da igreja discípulos de Jesus, esse povo que são discípulos de Jesus. São os únicos que podem falar de esperança. Porque entendem que esse ato de misericórdia abriu uma janela de possibilidades. Eu posso acreditar. Mas e se eu ficar doente? Eu fico e passo pela enfermidade. Mas e se eu perder alguém? Vai doer muito. Mas eu vou continuar andando, porque a minha esperança transcende. E se eu morrer? Aí eu estou no lucro. Não é isso que Paulo diz? Eu de vez em quando eu lembro aqui, gosto de falar, a gente chega numa certa idade, fica repetitivo, né? Mas aquela canção lá do Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E se Deus não abrir o mar? E se Deus não fizer andar sobre as águas? Deus pode mandar um barquinho, uma lancha daquela que o Rafael estava andando esses dias aí. E se Deus não mandar um barquinho? Pode mandar uma boia. Joga uma boia. E se Deus não mandar uma boia?
Pode jogar uma corda. O que mais que Deus podia jogar? Uma tábua de salvação, um pedacinho de madeira para você boiar. E se Deus não mandar nada e eu morrer? Yes! Gente, não estou querendo morrer. Sou um jovem ainda. Não sou que nem águia. Cheguei aos 50, vou arrancar o bico. Quem dera fosse assim, né? Dar uma recapagem, assim, uma repaginada, né, no visual, mas não tem jeito. Mas assim, é isso que tem que estar no coração do crente. É isso que precisa nos mover. As situações complexas e difíceis nos abatem, sim, nos abatem, porque nós somos gente de carne e osso. Se cortar aqui, sai sangue. Se ficar gritando comigo, nem estou gritando com vocês, eu fico chateado. Desculpa, até babei aqui. Fico chateado, me ofendo, se você falar mal de mim. Porque somos humanos. Mas a vida que recebemos, o ato de misericórdia de Deus, Ele nos dá condições de viver nas situações mais adversas, dizendo para Ele o seguinte: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. A gente tem que parar de ler a Bíblia como historinha bonitinha de super-heróis. Super Daniel ativato, enfrentou os leões. Né? Cara, não vou falar o que eu ia falar, mas o Daniel ali, você imagina o que ele deve ter sentido. Ele era humano. Você imagina o que Abraão deve ter sentido diante daquela situação lá? Era humano. Você imagina como Paulo e Silas estavam se sentindo dentro daquela prisão. Nós falamos aqui que além de ficar um do lado do outro, preso, não é assim, Rafa? Aprendi com você. Aí preso aqui e tal, e ali eles faziam as necessidades, ali se alimentavam. Mas por que o cara cantava? Porque entendeu isso e trouxe isso para a vida. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que eu estou vivendo um momento da minha vida que Deus está me dando a oportunidade de pôr em prática o que eu prego e o que eu acredito. Percebe? Isso é um tremendo privilégio. É desafiador. Porque nós somos caco. Mas é desafiador. Mas Deus está me dando o privilégio de pôr em prática isso. Ou é isso, ou eu vou morrer de depressão. Ou é isso, ou é loucura. Percebe? Há uma vida maior do que ganhar dinheiro e ficar rico, ter conforto. Há uma vida maior de que não ter problema de saúde. Até a Marcinha tem uma teoria que eu achei interessante, que ela falou ali, que se você quer se curar de tudo, não quer ter mais problema nenhum de saúde, morra. Não é verdade? Porque só na morte, não tem jeito, gente, não tem jeito. Nós vamos lidar com situações assim sempre. Agora, nós precisamos entender que o ato de misericórdia de Deus me dá condições de ter esperança. Não esperança no PT. Nem no PSDB. Danilo, fica quieto. CP, Tucano. A esperança, nem na sua capacidade, nem naqueles que podem abrir portas para você. A esperança é no Senhor só. Porque durante a trajetória muita coisa pode acontecer. Se você tiver o Senhor, você nunca estará só. Sempre estará cuidado. Amém?